Os jornalistas que tentaram cobrir o início do julgamento do empresário Carlos de São Vicente viram fracassado o seu esforço depois do Tribunal Provincial de Luanda ter impedido a captação de qualquer tipo de imagem sonora ou audiovisual. No local havia também um juiz de direito do Tribunal da Comarca de Luanda que foi igualmente impedido de assistir ao julgamento. Já se adivinhava o cenário montado pelo Tribunal de Luanda para dificultar a cobertura do julgamento a partir desta nota sem assinatura. Entretanto, estampada na porta da sala, onde teria lugar a audiência de Carlos São Vicente. Não tardou, a nossa suspeita transformou-se em certeza quando agentes da polícia mostravam ter instruções para impedir a entrada dos jornalistas à sala da audiência. Apesar de não ser jornalista, o senhor nas imagens é juiz de direito e pretendia assistir ao julgamento, mas também foi barrado sem qualquer explicação, apesar de se ter identificado como magistrado. Pouco antes das 10 horas, Carlos São Vicente entrava para a sala visivelmente abatido. Já com a porta fechada e controlada por agentes da Polícia Nacional, nada mais transpirou para os jornalistas. É de todo modo condenável a posição do juiz e todos os argumentos que ele possa apresentar, porque o juiz, tal como qualquer outra pessoa, deve se fundamentar na lei. E a lei diz que nós, jornalistas, temos acesso à audiência, porque a audiência é pública. A lei estabelece em que circunstâncias é que audiências podem ser fechadas. Não é este o caso. E podíamos gravar, de facto, sim, a acusação, porque não ofende a vida privada ou a reserva da vida privada, conforme a lei do processo penal diz nos termos do artigo 95. Preso preventivamente desde 22 de setembro de 2020, Carlos São Vicente é acusado em 3 crimes: fraude fiscal, peculato e branqueamento de capitais. Os crimes foram descobertos depois de uma denúncia das autoridades suíças que resultou na apreensão de 900 milhões de dólares numa das suas contas naquele país da Europa. Dr. Balixionga, vou começar por si. Boa noite. Boa noite. A questão que lhe coloco é que argumentos legais podem ser apresentados agora para justificar a decisão do juiz? Bem, boa noite, Leda, boa noite, Dr. David Mendes e os telespectadores em casa e os internautas. Eu gostava de dar uma nota, primeiro, que resulta mais ou menos da prática que temos. Sim. A prática diz que normalmente temos os jornalistas, não é, com permissão para assistir às sessões de julgamento. Também é verdade que as sessões de julgamento são públicas. No entanto, e em sede do novo Código do Processo Penal, nomeadamente a linha B do número 2 do artigo 101, Sim. a permissão, principalmente da comunicação social, depende da autorização do juiz e do consentimento do arguido. Ou seja, estamos na presença, na verdade, de um Código do Processo Penal e o Código Penal também, que, no fundo, vem aumentar o campo de garantia dos arguidos e dos acusados. Eu diria mais, estaríamos aqui mesmo na presença da realização quase plena do princípio da presunção de inocência. E então, salvo melhor explicação aqui, eu penso que o que devia ter acontecido é uma comunicação prévia, porque de facto o juiz, em sede do artigo que mencionei, tem mesmo autoridade para impedir que os jornalistas assistam à audiência e possam gravar e publicar. Veja, há uma exceção. Sim, sim. E a exceção é nos casos daqueles processos em que já tenha havido uma decisão em primeira instância. Ali sim, no caso em concreto não. A informação que temos é que a pedido do arguido, não é, o juiz de facto fez esse impedimento. Obrigada num primeiro momento, Dr. Balixionga. Dr. David Mendes, vou assim porque ficou-se com a ideia de que haviam muitos erros nesta decisão, mas olhando para a lei parece que não. É possível que o arguido solicite ao juiz que impeça os jornalistas de fazerem parte do julgamento? Primeiro temos que saber qual é o costume. O costume em Angola
é que os julgamentos são feitos com cobertura jornalística. Este é o costume. Salvo a exceção nos crimes abuso sexual, difamação, que é uma exceção que tem a ver com a vida privada das pessoas. Tal qual o réu pode requerer que as suas imagens não passem, mas o tribunal tem a obrigação de informar as pessoas quais são as peças importantes para que as pessoas façam juízo de valor. A acusação, o despacho de pronúncia e a contestação. E isso faz-se na abertura da audiência. Porque é a partir daí que as pessoas têm conhecimento do que é que está-se a tratar. Depois desses elementos, e porque até o juiz pode decidir, mas sobre fundamentação, tem a obrigação de fundamentar, porque o direito de informar e ser informado é um direito constitucional. A questão que eu lhe colocaria agora seria esta. Não há um choque, sendo um crime público, ao direito à informação que o cidadão também tem? Por isso é que diz que o juiz tem que justificar, e essa justificação deve ficar também em ata. Por que esta audiência passou a ser secreta? Porque quando a audiência a portas fechadas é uma audiência secreta. Por quê? Poderia dizer que os jornalistas não captassem imagens, não gravassem, mas tinham o direito de acompanhar e depois fazerem as suas notas. O que é que estará por detrás que as pessoas não podem tomar conhecimento? Eu acho, salvo melhor entendimento, que o juiz tem a obrigação de justificar, porque está a limitar um direito constitucional, que é o direito de informar e de ser informado. Não pode, por simples requerimento, o réu não quer que se recolha a sua imagem, o réu não quer que esse julgamento seja de conhecimento público. É um direito privado que não pode colidir com o direito coletivo. O direito de informar e ser informado é um direito coletivo, é um direito social, também com garantias constitucionais. Mas neste caso, qual seria a melhor decisão para não se ferir nenhuma das partes? Admitir a presença da imprensa para a audição da nota de acusação, do despacho de pronúncia e da contestação, seguidamente convidá-los a sair da sala ou, se mantiverem na sala, não fazerem registros. Doutor Balixioga, nós vimos na peça apresentada pelo Leão Vital que os jornalistas foram, de certa forma, maltratados. E foi, inclusive, ao tribunal o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas, Teixeira Cândido, chamado pelos colegas para que pudesse intervir. E tentou, mas ainda assim sem sucesso também, não foi ouvido, não lhe foi permitido sequer explicar o direito que o jornalista tem de exercer o seu trabalho. Como é que ficamos neste caso, tendo em conta a nossa obrigação de informar? Não, Leda, é simples. Primeiro, nós estamos na presença de um processo que vai ter muitas sessões. Agora, nós temos que também, e eu vi a intervenção de Teixeira Cândido, aliás, é uma pessoa muito humilde, uma pessoa que leva o seu trabalho com muita seriedade. Mas é preciso aqui dizer, aliás, porque este não é um caso virgem, não é novo. Nós tivemos um mesmo evento em Benguela, penso que em 2020 ou 2021, até foi uma reportagem do Salesiano, que os jornalistas também foram impedidos, se tratava de um julgamento em que estavam envolvidos funcionários do tribunal.
Nessa altura, eu penso que o Sindicato dos Jornalistas, e não sei se fez, mas devia de facto ter endereçado uma reclamação, não só ao juiz-presidente do tribunal, naquele caso, mas também ao Conselho Superior da Magistratura. Por quê? Porque nós estamos na presença, sim, da colisão de dois direitos fundamentais, eu diria. O direito à imagem é também um direito fundamental, apesar de ser privado. Agora, nós temos sim uma prática, mas veja, a prática não é superior à lei. A verdade é que a lei diz, e esse é mesmo o texto, quando nós vamos para o artigo 95, e muito bem mencionado por Teixeira Cândido, diz que os julgamentos são públicos, inclusive a comunicação social tem a permissão de divulgar. Depois, o artigo 111, e nesse caso é uma regra específica, estabelece em que condições é que a comunicação social pode divulgar. E estes elementos que o Dr. David Mendes acabou de mencionar. O que é que eu penso que tem de ser feito? Eu penso que tem de haver, porque há uma prática, de facto, tem de haver um pronunciamento para que constitua, pelo menos, entre aspas, uma espécie de jurisprudência em que condições é que o juiz pode impedir a comunicação social. Porque é verdade que a comunicação social tem esse papel, mas atenção a um elemento. Nós não podemos dizer que o facto de a comunicação social não estar no julgamento, esse julgamento é secreto. Não, porque nós temos o Ministério Público, nós temos as partes que intervêm no processo. Olha, estas partes são fundamentais. Mas, Leda, deixa apresentar mais um ponto. E aqui aconteceu, de facto, no programa passado, que é... Também temos que ficar... Eu fico muito feliz que agora o exercício da atividade jornalística é por intermédio da apresentação da carteira. Porque também há, por parte de alguns jornalistas, um nível de irresponsabilidade. Veja o exemplo que eu vou dar. Veja o exemplo que eu vou dar. A última vez no programa, nós estávamos a falar do observador francês naquele caso. E a informação que passou era que era advogado. E essa informação foi passada pela comunicação social. De facto, não era advogado no processo, era observador. Então, a comunicação social também tem de ter algum cuidado para informar. Agora, não estou a dizer que este é o fundamento é legal, mas para não fazer com que os jornalistas também vão para o lugar a exercer a sua atividade e depois são tratados daquela maneira, até podia haver por parte do tribunal uma comunicação antecipada, porque sabiam que os jornalistas lá estariam. Doutor David Mendes, sim, faz favor. A própria lei também proíbe a adesão, a decisão por adesão. Isso é, o juiz dizer apenas nos termos do artigo Y. Não. Sim. Tem que justificar de facto e de direito o seu comportamento. O juiz tem que dizer por que vai usar aquela norma. Porque há o interesse público. O juiz julga em nome do povo. Sim. Ok? Então, o povo não é o tribunal, o povo é aquele que está aqui fora. Sim, mas não devemos também dizer que o povo são necessariamente os jornalistas. É preciso também... mas o povo fica informado por meio dos jornalistas. Mas isso não significa que o povo não estará informado. É preciso também não olharmos... Não, mas veja, nós estamos a falar de uma sessão que, eventualmente, o juiz conhecendo... Porque é a primeira sessão de julgamento. Nós estamos a falar ainda, por exemplo, de interrogatórios. Eventualmente o juiz terá percebido que aquela sessão de julgamento, os interrogatórios, iriam resvalar para revelações de vida privada. É preciso também ter serenidade para olhar para essas coisas. E depois, doutor David Mendes, não podemos dizer que o julgamento deixou de ser público só porque os jornalistas lá não estão... Não, não é verdade. Sabe por quê? Não é verdade. Desde o momento que se não permita a entrada de terceiros, já não é público. Não, mas essa não é... Veja, doutor David... A noção de público... Sim. É as pessoas irem assistir livremente a um julgamento. Exatamente. Mas a própria lei também condiciona isso. Sim. Primeiro, é preciso dizer, permita-me só... E vou falar por prática forense. Né? O fórum é a minha praça. Sim, mas... Advogados estagiários. E nesse caso, na reportagem até viu-se um juiz de direito
impedido de entrar na sala. Doutor David Espera, Mendes, assim. aqui, essas pessoas não têm essa limitação, têm acesso. É preciso que o juiz justifique porque é que um juiz de direito não pode estar presente. Não, mas Ademais, porque aquela sessão tem juiz. Aquele tribunal tem juiz. Não, esse juiz não foi para participar como membro. Sim, mas por que foi que para nós, assistir à audiência. Mas por que nós não olhamos para a lei? Porque aqui é uma questão de interpretação da norma. Nós não podemos. Não houve ilegalidade. Não, mas não, a norma diz. É uma exceção, não é uma regra. Não, mas a norma. Não, e doutor David Mendes, eu estou a falar de uma regra específica sobre a comunicação social. Consulte. Não, o problema não é na comunicação social. Pelo que se viu, ninguém foi permitido a entrar. Mas exatamente, eu estou a dizer que essa decisão é decisão do juiz e é uma decisão legal. Podemos dizer, tem de fundamentar. Está certo. Mas dizer que é uma decisão ilegal, dizer que é uma decisão arbitrária, não é verdade. Não é verdade. Doutor, e isso é na lei. Não. A própria lei, repito, proíbe a adesão. O juiz está obrigado a justificar todos os atos que toma no processo. Doutor David Mendes. Porque esse é um ato, doutor, desculpa-me, esse é um ato que ele tem que pôr na ata. Tem que estar em ata. Exatamente. E estando em ata, nós temos que saber o que é que está a passar. Mas nós não devemos... A questão é ou não é um ato legal? O que o juiz fez é ou não é legal? Temos que saber a justificação. Não, primeiro, é ou não é legal? Só a justificação permite avaliar a legalidade ou não. Mas o arguido solicitou que assim fosse. Em e a lei... termos, Nos termos da linha... Doutor David Mendes, nos termos da linha B, do número 2 do artigo 111 do Código do Processo Penal, a pedido do arguido, é permitido isso. Mas, ponto. Permita-me terminar. É permitido. Vai permitir terminar, mas porque... é uma norma excepcional. Não é excepcional. Não. A regra, sim. Não é excepcional. É excepcional. Não é excepcional. Doutor, qual é a regra? A regra é que os julgamentos são públicos. Mas essa publicidade, principalmente do acesso, fica condicionada a isso. Por Mas quê? o juiz tem que justificar. Doutor, a questão é a seguinte. Primeiro temos de dizer que se não justificar é ilegal. Não é verdade? Não é. Mas não é o que a norma diz. É uma obrigação justificar. Não é o que a norma diz, e nós não podemos, é verdade que a prática está lá, mas nós não podemos dizer que a prática é superior à lei. Não é superior à lei, a discricionariedade também não pode estar para lá da lei. Doutor, isso não é discricionário. O juiz mesmo indo buscar essa fundamentação, porque está a quebrar a regra, tem que justificar. Mas a própria regra quebrada, e nesse caso a norma que diz que quebra a regra quando fizer isso, tem também de dizer que tem de fundamentar, mas não é o que está escrito. Tem que fundamentar. Mas não é o que está escrito, doutor. Tem de consultar. Tem de consultar o processo, tem de consultar o Código do Processo Penal para... Eu conheço. Eu tenho minhas dúvidas. Não, mas eu tenho minhas dúvidas. O réu não toma decisão, o réu requer. Exatamente. Ao requerer tem que haver um despacho. Sim. O juiz anuiu. Não basta só dizer autorizo. Mas a norma... Tem mas, que a norma diz isso, e a questão é nós tomarmos, porque começamos a olhar para a presença, principalmente da comunicação social, nos julgamentos como uma espécie de direito adquirido. Ou seja, nós temos que estar lá, nós temos que informar e, portanto, temos esse direito a estar lá. Mas, Dr. Balixionga, a questão que lhe coloco agora que diz isso, é que se a moda pega, corremos o risco de deixar de cobrir muitos... Por isso é que eu estou a dizer, e volto a falar... E esses julgamentos são de interesse público, afinal é dinheiro público envolvido. Não há dúvidas, e a questão, mesmo que os jornalistas não estejam lá, não vai manchar a decisão. Atenção, repito, estamos a falar do primeiro momento. Agora, nós temos de ter a coragem... Não, mas o objetivo dos jornalistas não é influenciar na decisão, não é isso Dr. Bali. É no sentido de trazer a público o que está a acontecer no tribunal. Perfeitamente. E a própria lei diz isso. A comunicação social pode divulgar
peças processuais, mas tem de fazê-lo mediante solicitação. Está na lei. Doutor, Está na Como é que se lei. encontra um meio doutor, termo para esta eu situação? diria, Como é que podemos posso encontrar um meio terminar? termo? Vai deixar terminar? A questão é, Faz eu favor, doutor concordo, e o que eu estou a dizer é o seguinte, como nós temos essa situação e temos de reconhecer que trouxe uma espécie de mal-estar, eu digo, os jornalistas não podem ser tratados dessa forma. Então, devia haver, a partir de agora, por via, primeiro, dessa reclamação, que eu penso que continua a ser legítima, dos órgãos da comunicação social, fazer essa reclamação ao juiz-presidente e ao Conselho Superior da Magistratura, para que, em jeito de consenso, houvesse uma espécie de diretiva a dizer: doravante, os impedimentos em relação à comunicação social, nos termos da lei, para depois esclarecer. Porque, peço desculpas, passar a imagem de que a decisão do juiz foi ilegal é completamente incorreto. Mas Agora o também... importante é que isso fique aqui esclarecido. Não, mas isso está doutor, dito, isso doutor. é inalterável. Não, doutor, Aliás, eu costumo dizer, só em última nota, só em última nota, não há nenhum especialista em direito superior ao próprio direito. Sim. E então é o direito, em última instância, que nos torna até os próprios Doutor David Mendes, especialistas. vou ouvi-lo antes de Doutor. passarmos para um outro Sim, sim. tema. Faz O favor. juiz, mesmo estando na lei, ao tomar uma decisão, tem que fundamentá-la. Não há nenhum despacho de um juiz que adere apenas à norma. Tem que justificar. E estamos a falar de jornalistas. O juiz pode dizer que os jornalistas não entrem. Tudo bem. Mas qualquer outro cidadão pode ir assistir à audiência. Pode ser proibido de gravar a audiência. Pode ser proibido de tomar anotações. Mas não pode ser proibido de entrar na audiência. E mais, tivemos aqui um exemplo de um juiz de direito que foi impedido de entrar. Não estamos a falar de jornalistas. É uma pessoa que conhece as normas e que sabe, se o tribunal disser que aquele julgamento está a ser considerado como um julgamento secreto, à porta fechada, não pode divulgar. Ele tem o dever até profissional de não o fazer. Qual é a justificação legal que me vai dar para impedir que um juiz de direito entre numa sala de audiência de julgamento? Bem. Aos jornalistas, ok, para não cobrir a sessão. Mas aos assistentes, as pessoas que vão para assistir à audiência, qual é a justificação legal? Bem, veja, legalmente não vamos encontrar, e aqui, por isso é que eu digo, devia ter havido uma comunicação prévia, porque eu estou a dizer, mesmo que em relação aos jornalistas a lei diga que dependem da autorização e anuência do arguido, é preciso fazê-lo preventivamente, porque há uma prática. Nós não podemos fazer com que os jornalistas, no exercício da sua profissão, estão lá e depois acontece aquela algazarra toda. Não é um bom sinal. Agora, vamos ver tem o que de é que vai melhorar a acontecer comunicação. daqui para a frente, já que o julgamento ainda decorre. Olhamos para outro assunto e digo que no quadro da cruzada contra a corrupção em curso no país, já foram recuperados nos últimos 3 anos pelo Serviço Nacional de Recuperação de Ativos da PGR, bens móveis e imóveis constituídos com fundos públicos ou vantagem do crime, no país e no exterior, num total que ronda os 11,5 mil milhões de dólares. Os dados foram revelados pelo Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos. Nos últimos 3 anos, o país já recuperou em dinheiro e bens mais de 5,3 mil milhões de dólares, sendo que deste valor mais de 2,7 mil milhões de dólares e mais de 2,6 mil milhões de dólares em bens móveis e imóveis, como fábricas, edifícios, participações sociais, centralidades, entre outros domiciliados no país. Os dados foram avançados pelo Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, tendo acrescentado que no mesmo período foram apreendidos ou arrestados no exterior do país, designadamente na Suíça, Portugal, Singapura, Bermudas, Reino Unido, Mónaco, Luxemburgo, entre outros países, em dinheiro e bens, um valor avaliado em 6,1 mil milhões de dólares, sendo que o total de apreensões e recuperações no país e no exterior
prefaz uma soma de cerca de 11,5 mil milhões de dólares. Dr. David Mendes, o Serviço Nacional de Recuperação de Ativos da PGR recuperou nos últimos 3 anos um valor total que ronda os 11,5 mil milhões de dólares. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E começamos a ter agora a dimensão do que é que foi a corrupção no nosso país. É uma luta que vai levar mais tempo até que se consiga chegar mais ou menos à metade daquilo que foi retirado do erário público. Mas também há 2 questões que temos que pensar nisso. Primeiro, direito de informar as pessoas que bens são esses e como estão a ser usados. E nós temos falado muito dos bens imóveis. Dos bens imóveis, sim. Quem vai usar um gozeiro? Aquelas casas estão recuperadas, ficaram de ser entregues à juventude, não se entregaram, foram assaltadas, estão a ser totalmente danificadas. Muitos imóveis que estão por aí, que foram também apreendidos, ou outros estão sob arresto, que estão a ser deteriorados. Não vale a pena estarmos a apreender móveis para que depois se estraguem. E como é que se evita isso, Dr. David Mendes? Eu acho que enquanto Estado não tiver mecanismo de gestão desses bens, essas pessoas passam a ser os fiéis depositários. Que pessoas? As pessoas que as detinham. Porque não vale a pena você recuperar uma coisa para abandonar. Não está a fazer nenhum serviço público. Pelo contrário, é aquilo que às vezes fala-se numa perseguição. Por que é que você recupera e deixa abandonado? Então, o Estado precisa avaliar bem o que é que faz com os bens que recupera. Ou recupera imediatamente e vende, ou põe à disposição de quem os necessita. Mas isso de recuperar para estar aí à deriva, eu só não subscrevo. Em relação às residências, que são alguns dos bens imóveis que foram recuperados, o Dr. David Mendes tem estado a dizer aqui neste espaço de forma reiterada que elas precisam ser entregues aos cidadãos, até porque há muita gente sem casa à espera de uma oportunidade. Não. Seria este um caminho? Seria. Para não se perder dinheiro? O Estado venderia os imóveis e daí recuperaria parte do dinheiro, porque o valor não é igual, não é? Por causa do tempo de uso também. Mas aí o Estado recuperaria o dinheiro do que está abandonado. Porque uma vez eu fui visitar o prédio do CIF, aqui na Avenida do 1º Congresso, não é? Eu fiquei espantado. Um edifício que era moderno, não é? Nos andares a escorrer água, o teto a cair, um horror. Recuperamos para quê? Há fábricas que foram recuperadas que não estão a funcionar. Então, estamos a recuperar por quê? É preciso haver capacidade de recuperação, mas também capacidade para pôr esses bens a funcionar. Dr. Balixionga, numa altura em que ainda não se consegue pôr a funcionar estes bens, partilha da ideia ou não do Dr. David Mendes de que poderia, em alguns casos, ser feita a negociação com estas pessoas para que eles continuassem a gerir os meios? Não, bem, pode ser. A questão é negociar, é sempre contar também com a vontade da outra parte. Está dito que neste processo de recuperação de ativos, nesse processo de combate à corrupção, que também devemos dizer é um ato corajoso. Primeiro, nós temos que olhar para a luta contra a corrupção como um imperativo de qualquer Estado democrático, né, que queira ter uma economia de mercado funcional. Porque estás a dizer, essa questão da corrupção é quase que um subproduto da economia de mercado. Então, é um cancro que existe, tem de ser combatido. Dito isso, voltamos para questões práticas. Primeiro, dizer que está-se a fazer a recuperação de ativos, não há informação e não está-se a fazer utilização devida destes ativos, destes bens,
não é completamente verdade. E temos a obrigação de ir buscar a informação. Não Agora, é completamente verdade, mas não é verdade. Deixa-me então Dr. fazer Valim. aqui uma gentileza Sim, de sim. passar alguma informação que é pública. Eu consegui ter, mas é pública. Uma delas até aqui com o Dr. David Mendes vou partilhar. Porquê? Porque, por exemplo, a Escola Angola e Cuba do Kazenga foi construída e ampliada com os bens, com o dinheiro que vem dessa recuperação, não é? E então essa informação é uma informação pública e até diria mais, o Dr. David Mendes tem mais ou menos a obrigação de ter. Dito isso, há também que ver que determinados bens ainda continuam, diria, sobre a alçada do tribunal, porque o processo não terminou. Há sim fiéis depositários, mas os fiéis depositários, e o Estado não pode lançar mão desses bens para vender. Podia sim tentar negociar, mas é também preciso dizer, Leda, por exemplo, o centro de medicamentos foi devolvido ao Estado e está a funcionar. Os serviços de hemodiálise foram devolvidos e estão a funcionar. Então, temos nós alguma falta de coragem de dizer que coisas foram recuperadas e que estão a ser usadas? Veja, as obras do PIM, que tão bem fazem ao país, também é parte desse dinheiro recuperado. Mas então, nem está tudo e os mal. outros bens imóveis, Dr. Aí, Valim Chiong? Existem aqui- alguns que estão a funcionar, mas existem muitos que não estão a funcionar e estão a Aqui- ficar deteriorados ou estão a ser aqui- vandalizados. aqui- Ou não? Essa informação Não, ainda é tem? verdadeira. Aliás, tivemos aqui também nesse programa a dizer, em relação às casas, por exemplo, não faz de facto sentido nenhum que continuem a degradar se ninguém faz nada, porque há muitos angolanos sem casa. Aqui, sim, tem de se fazer alguma coisa e o Estado tem de dar essa utilização melhor. Última parte, em relação àquilo que são os bens, principalmente imóveis. Veja, o programa ProPriv, que é da privatização, também parte desses bens são os bens recuperados. Então nós temos que ver. Há aqueles bens que o Estado pode lançar mão imediatamente e vender, mas há aqueles que não. O Estado tem que continuar a esperar para que esse processo em tribunal termine. Doutor, Então não está tudo mal. Doutor. E, aliás, é um processo difícil porque estamos a falar de crimes também complexos. doutor, tem noção, né? E tem a obrigação de saber que o processo não leva menos de 10 anos. Sim. E os imóveis vão ficar 10 anos fechados? Não, eu estou a dizer, nestes casos tem de se encontrar alternativas. Aliás, se estivermos só a falar de 10 anos, então, por exemplo, nem o centro de hemodiálise devia ser sido devolvido. Íamos dizer aqui só 10 anos. E outros elementos mais. Então, estamos a falar, sim, são 10 anos, mas não vai ser necessariamente os 10 anos. Então, eu penso que, olhando para esse aspecto, também temos de fazer, e dizia Dom da Mata Morisca, aqueles a quem nós solicitamos justiça nos atos, temos de ser justo pelo menos nas palavras. Nós temos que ser honestos, é uma luta feita, há uma coisa que realmente foi bem feita, há bens aproveitados. Agora o Estado também tem que ser mais célere e eficaz em aproveitar todos os outros. Está bem, diria. vamos seguir, olhamos para um outro tema. Os líderes religiosos defendem o reforço dos programas do Executivo de combate à fome e à pobreza. Algumas destas figuras foram recebidas na última sexta-feira em audiência pelo Presidente da República. Exortam os partidos políticos a pautarem por um discurso de moralização, tendo em vista as próximas eleições gerais. A líder da Igreja Teosófica Espírita foi a primeira a encontrar-se com o Presidente da República. A profetisa Suzete João pediu o reforço dos programas sociais do Executivo, com destaque para o Plano Integrado de Intervenção nos Municípios e o combate à fome e à pobreza, sem esquecer o pedido especial que fez ao chefe de Estado. Para pedir ao Sr. Presidente para ver se pudesse ter encontro com as mulheres cristãs e não só, e também para continuar a aumentar o programa, reforçar o programa do combate à pobreza no país. Já com o reverendo Luís Nguimbi, a conversa girou em torno dos desafios que se colocam ao país em ano de eleições gerais. O líder do Fórum Cristão Angolano defende o reforço das campanhas de moralização por parte dos partidos políticos. Dentro dos partidos políticos temos, para além de pensar no poder, não é? Outro grande trabalho a fazer, que é a moralização do próprio militante e, sobretudo, da juventude em particular, pois os jovens atuais hoje muito precisam beber das experiências dos mais velhos. Enquanto líder de igreja, esta é uma mensagem que também
nós estamos a partilhar já entre os próprios líderes. A Igreja Evangélica Sinodal de Angola tem atualmente cerca de 1,5 milhões de fiéis espalhados por várias regiões do país. Os registros oficiais da denominação religiosa apontam para a existência de mais de 2.000 templos em todo o território nacional. Dr. Balixionga, comece por si, quero ouvi-la em relação a isso. O chefe de Estado recebeu líderes religiosos que fizeram alguns apelos ao presidente João Lourenço. Eu penso que os apelos são bem-vindos, são recomendações importantes a reter, considerando que as igrejas, todas elas, pelo menos as legais, são parceiras do Estado. E num período como este, as igrejas também têm essa responsabilidade de ajudar a moralizar a sociedade. Mas não só, nós estamos num período de eleições. E as igrejas têm também essa obrigação, principalmente, de ir mobilizando os fiéis a pautarem por comportamentos dignos. Por exemplo, essa questão da vandalização dos bens públicos, a questão dos conflitos, a intolerância política. As igrejas, na verdade, podem fazer esse trabalho. É preciso depois cuidar que as igrejas não adentrem para aquilo que são as próprias disputas políticas. E mas, isso penso que é fundamental. Sim. Por quê? Porque as igrejas, de facto, não disputam os poderes políticos. Não disputam o poder político. Agora, os membros têm as suas opções partidárias e podem manifestá-las. O meu receio, porque isso é público, o meu receio é existirem, de facto, determinados líderes religiosos que vão fazendo pronunciamentos que podem ser tidos como vinculativos a instituições que representam e esses pronunciamentos serem, de algum lado, ofensivos à dignidade da pessoa e, em alguns casos, como que subscrevendo ou ratificando determinado pensamento ou ideia ou abordagem política. Eu penso que isso é preciso cuidar. Mas, sobretudo, e aqui penso que é fundamental, os cidadãos também não arrastarem as igrejas para isso. Mas, Dr. Balixionga, o líder religioso não é um cidadão? É um cidadão. Mas e como cidadão não tem direito de emitir opinião? Tem direito de emitir opinião. Ou a opinião só é válida se for favorável? E nós não estamos a dizer aqui se é ou não é favorável. Nós então estamos as opiniões devem ser sempre tidas em conta ou não? Naturalmente, mas há entidades que não devem, pela responsabilidade que têm, manifestar publicamente as suas opiniões, principalmente político-partidárias. Por quê? Porque condiciona a dos outros membros. Assim como existem grupos profissionais que não podem fazê-lo. Por exemplo, um magistrado não pode fazê-lo publicamente. Um militar não pode fazê-lo publicamente. Um policial não pode fazê-lo publicamente. Por quê? Por causa da sua responsabilidade. E as igrejas têm essa responsabilidade, principalmente aqueles que falam em nome da igreja. Porque se um líder que fala em nome da igreja tem um posicionamento, atenção, político-partidário, porque uma coisa é fazer críticas. Veja, os religiosos foram à presidência e disseram ao presidente, tudo bem, em relação ao combate à pobreza e à fome, o Cuenda está a funcionar, mas o senhor tem que fazer mais. Está correto, porque os religiosos também são seres humanos e veem os problemas, só que eles não podem tomar parte da disputa política. Mas e nós temos religiosos a tomarem parte da disputa política? Isso é público. Nós temos ouvido pronunciamento de líderes religiosos que até, em alguns casos, são mesmo ofensivos. Eu costumo dizer, se eu acredito que o Dr. David Mendes é uma imagem e semelhança de Deus e eu diminuo a sua inteligência e a sua capacidade, eu estou a ofender a Deus, porque ele é uma criatura de Deus e é preciso ter cuidado com isso. Dr. David Mendes, precisamos efetivamente ter cuidado com os pronunciamentos e com as coisas que defendemos neste período pré-eleitoral em que há uma tensão acima da média? Primeiro temos que ter presente que a Igreja não é um palco político. Isso tem que estar na mente de todos. A Igreja não é um palco político. A Igreja é a casa do Senhor que vive para conquistar almas
e salvar almas. Esta é a função número 1 da Igreja. Conquistar e salvar almas. Podem ou não podem emitir opiniões? Podem, mas não podem ou não devem emitir opiniões políticas partidárias. Porque quando alguém vai para uma igreja, ninguém pergunta qual é o seu partido. Não pode o pastor, o bispo, o padre ou quem é que estiver à frente fazer política partidária. Por um lado, se eu não estiver de acordo com ele, me retiro daquela igreja, ou se estou naquela igreja por convicção, entro em conflito entre o Deus que eu prefiro e um pastor de ovelhas que tem posicionamentos que chocam os meus. Porque numa igreja vamos encontrar pessoas de múltiplos partidos. Então, é como um pai. Numa casa onde tem filhos de vários partidos, o pai tem que ter a capacidade suficiente para evitar que aqueles filhos briguem dentro de casa. Como se diz na gíria, aqui em casa só temos um partido, a família. Fora de casa, aí cada um segue o seu partido. É o que deve ser na igreja. Todos os fiéis dentro da igreja só são fiéis, não representam nem podem representar nenhuma força política. Mas nós vimos várias vezes alguns líderes religiosos manifestarem, apresentarem publicamente simpatia por um ou outro partido. Deveriam se abster. Deveriam se abster. Às vezes até com incentivo dos próprios partidos. Por isso mesmo é que as igrejas que são salvadores de almas, são conquistadores de almas, devem deixar de César o que é de César e de Deus o que é de Deus. Porque muitos líderes religiosos que pretendem ter protagonismo político. E a história já nos ensinou Sim. que um padre aventurou-se a ser presidente e foi corrido. Todos conhecemos essa história. Se um padre que acha que é o que melhor sabe, é o que melhor defende os interesses do seu povo, é eleito e depois é corrido pelo tal povo, isso demonstra que há uma barreira entre a religião e a política. As pessoas têm que saber, ou querem ser religiosos ou querem ser políticos. Se quiserem ser religiosos, abandonem a batina, abandonem a Bíblia e assumam a política, porque a política é uma arte. Muitos dizem, não, a política é uma ciência. Não, é ciência para os estudiosos. Para os políticos é uma arte. E o artista está permanentemente a inventar. Porque, eu gosto muito de dizer, o dia que 2 mais 2 for igual a 4 em política, é porque a conta está errada. Porque em política, 2 mais 2 nunca é igual a 4. Depende da circunstância. Temos estado a acompanhar. Vamos seguir. O Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação reitera a disponibilidade para o diálogo permanente com o Sindicato dos Professores do Ensino Superior. Numa nota de esclarecimento sobre o processo negocial para pôr fim à greve dos professores, o Ministério avança que o diálogo é extensivo a toda a franja da sociedade que manifesta interesse em contribuir para a construção de um ensino superior de qualidade. A promoção do diálogo com base nos princípios de colaboração institucional, lealdade e respeito mútuo, sem descurar a conjuntura económica adversa que o país atravessa, é o apelo que faz este departamento ministerial. Na nota que a TV Zimbo teve acesso, o Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação recomenda a necessidade da observância pela comunidade académica dos princípios e valores que norteiam a missão das instituições de ensino superior, exortando os estudantes a fazerem-se presentes nas instituições, porquanto há docentes que continuam a ministrar aulas. O Ministério adianta que a postura do sindicato de manter a greve por tempo indeterminado e a paralisação das atividades letivas prejudica a concretização do calendário académico e impede que uma grande parte dos estudantes continue a sua aprendizagem. A nota esclarece ainda que o Executivo, no âmbito da sua missão,
reconhece o papel vital do professor e continuará a atuar para a sua dignificação, ao mesmo tempo que outras ações continuarão a ser implementadas para a melhoria da qualidade das condições do exercício do processo de ensino-aprendizagem e investigação científica. Dr. David Mendes, o Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação reitera a disponibilidade para o diálogo para se ultrapassar esta greve que estamos a enfrentar no ensino superior. Eu acho que é uma altura dos professores e do Ministério fazerem concessões, porque há coisas que objetivamente não é possível de se realizar. O valor que os professores estão a solicitar, né? Quase 3 milhões de kwanzas e por aí fora, não há capacidade, temos que ter consciência que não há mesmo capacidade. Mas também temos que ter professores bem remunerados. Entre o que os professores pretendem e aquilo que é possível, há que se encontrar o meio termo. Eu acho que os sindicatos e os professores e o Ministério devem encontrar um meio termo. Agora, também é preciso que os professores entendam. Não cabe ao Ministério do Ensino Superior definir os salários. Quem fixa é o Estado, de acordo com as disponibilidades do Ministério das Finanças. Alguma pesquisa que eu estive a fazer também em relação a salários, os professores ganham por hora, e particularmente nas universidades. E particularmente as universidades privadas. As públicas pagam mais ou menos quase o dobro das particulares, mas pagam por horas. E eu acho que introduzindo o salário por horas de trabalho vai melhorar a qualidade de trabalho. Por quê? Porque com um salário mensal fixo, trabalhando ou não trabalhando, no fim do mês tem o seu salário. Está com dor de cabeça, não aparece, mas no fim do mês tem o seu salário. Mas se o salário for por horas de trabalho, aí haverá mais engajamento. Os que estão na cátedra, estarão mais na cátedra a preparar de melhor maneira as lições. Os professores pretendem um salário melhor, sim senhora. O que é que de ciência está a sair das nossas faculdades? Isso também é uma questão que se coloca. Estão a exigir, têm direito de exigir, mas têm também o dever de dar ensino de qualidade. Como é que se dá ensino de qualidade quando não se criam condições? Quando se paga mal? Com professores de qualidade. E como é que se chega a professores de qualidade se temos dificuldades de pagar com qualidade? Não. O salário não é o único elemento de referência para a qualidade. Mas influencia ou não, Dr. David Mendes? Eu fui convidado para ir dar palestra numa universidade. Sim. E olhei para o mapa, né, um quadro que estava lá, de notas. De 70 alunos aproximadamente que estavam lá, só 20 tinham aprovado. Desculpa, isso não é problema do aluno. Isso é problema do professor. Eu ponderei dirigir-me ao Dr. Bali Xionga porque é professor universitário, é parte deste processo. Dr. Bali, assim eu não vou colocar uma questão como tal, porque qualquer coisa que vá dizer, pronto, vai ser em vossa defesa. Mas o que é que gostaria que acontecesse nesta disponibilidade manifestada pelo Ministério de Tutela? Não, Leda, eu também devo fazer aqui uma declaração de parcialidade mesmo. Eu sou parte, e eu sou mesmo parte ativa no processo. Agora, eu penso, e faço essas duas notas muito, muito simples. Primeiro, vem do Presidente da República a questão da qualidade do ensino. E então, os departamentos ministeriais afins têm de tratar dessa questão da educação e principalmente do ensino superior com a seriedade que isso impõe. Por quê? Porque, veja, os professores estão a pedir um diálogo, os professores fizeram uma proposta e querem uma contraproposta, os professores estão a atrair o Ministério para o diálogo. Nós estamos a falar de ensino superior, nós podemos fazer toda a discussão que quisermos, mas foi por via do ensino superior
que o senhor chegou e tem a qualidade que tem. Parece que não estudou fora do país, mas todos nós estamos aqui. E se perguntar, eu costumo dizer, perguntamos a cada um de nós e cada um de nós vai dizer assim, o meu ensino tem qualidade, teve qualidade, eu tive bons professores. Então, não devemos subestimar. 2, eu penso que as duas partes, tanto os professores, no caso o sindicato que nos representa, como o Ministério, deviam olhar para o bem maior. Nós estamos a falar da educação no país, nós estamos a falar de um ano letivo em risco e nós estamos a falar de alunos que podem perder, de estudantes que podem perder o ano letivo. Aproximem-se, discutam, encontrem consensos, mas resolvam o problema e continuem a dialogar se é necessário, mas resolvam esse problema. Precisamos seguir, doutor David Mendes, terá de ser breve, por favor. Sim. É preciso flexibilizar, mas que os professores também não se sintam que são os únicos. Da mesma forma que os professores são tão importantes também são os médicos. Tão importante também são os enfermeiros. Tão importantes também são os técnicos de laboratório. Então, nós não podemos estar a ver só uma classe, porque senão vamos começar a ter greves atrás de greves e sobre chantagem. É a altura que os professores fazem chantagem, esperam o fim do ano letivo para chantagearem. Quer responder, doutor Balio? Não se pode fazer exigências sobre chantagem. Doutor David usam os alunos como... Vai desculpar. Sim, usam os alunos como instrumento. Sim, está bem, vai ter a sua oportunidade. Mas usam os alunos como instrumento de chantagem. E é aquele que diz... corre-se o risco de perder o ano letivo. E então o governo põe a mão na cabeça. Não vamos estragar o ano letivo, então vamos satisfazê-lo. Não pode. Um governo não pode negociar sobre chantagem. Não é correto. O diálogo tem que ser um diálogo em harmonia, sem chantagens. Está a ser feita a chantagem, doutor Balício? Não. Peço desculpas. E é mesmo sobre esse assunto, doutor David. Eu peço desculpas e com todo o respeito, não é correto o que está a dizer, até porque nós estamos a falar de discussões que vêm de 2018 e em nenhum momento de 2018 até agora os professores colocaram em risco o ano letivo. Nós trabalhamos. Primeiro. Segundo, eu vou reportar-me a um programa anterior para dizer esta questão da comparação é muito perigosa. Por quê? É perigosa no sentido de, por exemplo, quando os médicos estavam em greve, nós, os professores, não falamos. Atenção! Quando vocês, na legislatura, promoveram os próprios aumentos, os professores não falaram. Agora, deixem que os professores falem e, por favor, não façam essa pressão. Por quê? Porque os professores também têm um elevado nível de consciência e de patriotismo. Nós queremos dialogar, nós não estamos a fazer chantagem. Aliás, ouve o que o Meia disse, olha para os estudantes também querem e por isso não estamos a usá-los como instrumento. Mas, Leda, esse é mesmo o último pronunciamento, até porque estou a ser convidado a adentrar a elementos mais específicos e penso que não devo fazer isso. Eu compreendo, por isso vamos seguir. O Grupo de Mulheres Parlamentares e a UNTA, Confederação Sindical, defendem um alargamento de 3 para 6 meses de licença de maternidade. Durante o encontro, a presidente do Grupo de Mulheres Parlamentares avançou que Angola deverá ratificar ainda este ano a Convenção sobre o Assédio e Violência. O processo de aleitamento materno requer tempo. Tempo para alimentar o bebê e tempo para o repouso da mãe. Mas em muitos casos, a mulher trabalhadora não tem conseguido cumprir com este processo. Se tivermos em conta a situação de Luanda, onde a juventude, na maioria, vive fora do centro da cidade, portanto, uma jovem que vive no Quilamba tem necessidade de abandonar a sua casa antes das 5 da manhã e só regressa por volta das 20 horas, não tem o tempo suficiente com a sua criança e deixar uma criança, às vezes, com 2, 1 mês, portanto, achamos que precisamos que se faça uma revisão da legislação sobre a maternidade. Que as mulheres devem ter, no mínimo, 6 meses de repouso, depois do parto, por formas a permitir que a mulher esteja mais tempo com os filhos
e também para permitir que as mulheres possam amamentar mais tempo as crianças. O grupo de mulheres parlamentares e a UNTA propõem ao Executivo que a lei seja alterada, ou seja, que a licença de maternidade tenha um alargamento de 3 para 6 meses. Dr. Balixionga, estamos a caminhar para um caminho Estamos a caminhar para um rumo que nos pode levar a uma licença de maternidade, eu falo nós mulheres no caso, a uma licença de maternidade de até 6 meses. É justa esta discussão que está a ser feita? Sim, eu penso que é, e veja, isso... no fundo, esta perspectiva, este desejo, não é um capricho, é sobretudo um desejo fundamentado naquilo que é a recomendação da OMS, principalmente em relação ao aleitamento materno exclusivo. São 6 meses. Sim. Mas eu acho, Leda, que as mulheres deviam também então, até porque não há problema nenhum, também entrar já com um pedido de licença de paternidade. Não é difícil também fazer isso, quer dizer, as mulheres vão ficar 6 meses, mas nós, os pais, também podíamos ter 1 mês. Não iria estragar nada. Veja, a OIT diz então, eu acho que sim, porque que as mulheres só defendem, não estamos a falar de mãe, e mãe não é mãe sem pai. Não é? E o pai também. Não. Pai tem que ter pai. Agora, mas é disso que eu estou a dizer. É disso que eu estou a dizer. Se ele é o progenitor, também tem esse direito. Aliás, nos outros lugares. O doutor David Mendes estava a rir. Deixa-me só terminar, que eu vou dar-lhe espaço. Sim. Mas aqui nós temos 2 organizações, por exemplo, a OIT recomenda 14 semanas. Ora, nós, em Angola, não estamos tão mal assim. Nós temos 12 semanas, que são 3 meses. Para chegarmos à recomendação da OIT, mais 2 semanas. Agora, temos sim um perigo. Veja, nós estamos a falar que as mulheres é o número em maioria. Nós estamos a falar de um país que precisa, de facto, de mão de obra. Então, olha para uma empresa que tem um número elevado de mulheres e que vão entrar em licença mais ou menos metade, e veja a dificuldade. Eu penso que há aqui uma necessidade, repito, subscrevo, penso que ganhamos mais, temos crianças mais saudáveis, agora é preciso encontrar sempre um meio termo, um equilíbrio, mas penso que é uma recomendação, é uma perspectiva louvável. Dr. David Mendes, por que sorria? Porque nós não analisamos a taxa de fecundidade. A mulher entra de férias, quando voltar no serviço já está grávida. Está exagerado, Dr. David Mendes. Não estou a exagerar. Está exagerado. Não estou a exagerar. A mulher fica na licença de maternidade 6 meses, quando já está grávida outra vez. Sim. E isso, ao invés de favorecer as mulheres, as empresas não vão querer mulheres, só vão querer homens. Porque é a realidade. Hoje, mas a realidade é esta que é um... Doutor, não faça isso. Hoje você olha para uma menina de 21, 22 anos, já tem 4 filhos. Mas a tendência hoje, a tendência também é as mulheres terem poucos filhos. Já há essa tendência. Estão preocupadas. Então temos de ver que as outras vão evoluir por via da educação também. Nós temos que ser realistas. Sim, mas estamos a projetar o futuro, doutor. É verdade que as mulheres que estão em nível muito alto na administração, quer nas empresas, nos serviços diplomáticos, vão adiando o prazo para ter filhos, porque tem que fazer carreira. Mas os que não estão aí, a taxa de natalidade é extremamente alta. Então o doutor David não concorda com Não subscrevo. Não subscrevo. Está bem, nós vamos olhar para uma outra matéria. A primeira edição do Café Cipra aconteceu sexta-feira em Luanda. Trata-se de uma iniciativa do Centro de Imprensa da Presidência da República que visa promover um diálogo aberto entre o governo e os parceiros sociais. Nesta primeira edição foi abordado o tema diplomacia económica, balanços e perspectivas. Os governantes foram unânimes em afirmar que o Presidente da República, João Lourenço, tem sido o grande impulsionador da diplomacia económica angolana. A diplomacia económica, balanço e perspectivas foi o tema escolhido para a primeira edição do Café Cipra,
que pretende ser um espaço aberto de diálogo entre o governo e a sociedade civil sobre os mais variados temas. Hoje é o começo das tertúlias Café Cipra, um modo direto, prático e responsável de comunicar a ação governativa, para que o que se faz se saiba e se conheça, se perceba em todas as suas dimensões e ângulos. A aposta do Presidente da República em impulsionar a diplomacia econômica angolana foi um dos destaques deste encontro. Em consideração a isto, o Ministro das Relações Exteriores, Tete António, disse que o chefe de Estado é o diplomata número 1 e todas as suas deslocações oficiais nos últimos 4 anos serviram para atrair investimentos estrangeiros. O Presidente da República fazê-lo, portanto, praticamente dava a resposta a uma preocupação que o Presidente exprimiu durante a inauguração da Academia Diplomática, quando ele dizia que estamos bem, temos estado a fazer um trabalho, portanto, positivo relativamente à diplomacia política, mas tínhamos ainda muito que fazer relativamente à diplomacia econômica. A nossa maior dificuldade é poder seguir a dinâmica que tem o nosso titular do Poder Executivo, não é? Ele vai partindo o gelo um pouco por todo o mundo e nós temos que ter aquela dinâmica para podermos acompanhar e trazer, de facto, a peritagem necessária para poder atrair o máximo de investimentos para o país e também poder levar aquilo que é os nossos produtos para fora. O Ministro da Economia e Planeamento ressalta ainda que os recursos financeiros externos, apoiados por bancos como o BDA e o AFC do Banco Mundial, têm estado a gerar financiamento direto para o setor real e financeiro da economia angolana. Dr. Bali Chionga, a primeira edição do Café Cipra vem mostrar que o governo está preocupado em comunicar mais e melhor. Eu penso que sim. Agora, tem de replicar, também tem de especializar os cafés e penso que, essencialmente, tem de monitorar para verificar se o modelo é eficaz, porque passa por aí, tem de haver resultados positivos na comunicação para que haja mudança. Obrigada, Dr. Bali. Dr. David Mendes, quero ouvi-lo sobre este Café Cipra também. Eu acho que, se mantiver a regularidade, será um mecanismo pelo qual o governo passa a sua mensagem, os jornalistas vão à busca da informação em primeira instância e será um espaço em que se poderá dialogar entre o governo e os jornalistas. Eu acho que é uma iniciativa louvável. Doutor Bali Chionga, o seu 1 minuto? Bem, eu vou aproveitar 1 minuto para parabenizar o Tribunal Constitucional. Realizou uma conferência magna, e foi o dia todo com muitos conferencistas. Esteve o vice-presidente da República a representar o presidente da República num discurso-aula praticamente. E como os tribunais são também uma instituição muito voltada para ritualismos e formalismos próprios, dificilmente entra em contato com a população. Eu penso que fazer isso mais vezes, na verdade, pode fazer com que nós compreendamos muito mais e melhor aquilo que os tribunais fazem. Obrigada, Dr. Bali. Dr. David Mendes, o seu 1 minuto? O meu minuto vai para os motoqueiros do Kazenga. Gostaria de apelá-los para que não passassem uma má imagem do que é o Kazenga, porque tentar ir vandalizar uma esquadra de polícia é grave. Põe em causa a segurança pública e nós no Kazenga precisamos de mais policiamento. Por isso, apelo aos jovens do Kazenga, aos motoqueiros, para que demonstrem que o Kazenga é um bairro de gente culta, é um bairro que não é um bairro de delinquentes, mas de pessoas que sabem viver em sociedade. Obrigada, Dr. David Mendes. Obrigada, Dr. Bali Chionga. Senhor telespectador, deste modo concluímos esta edição da Revista Zimbo.